Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. nossos santos anjos custódios, vigiai. Vigiai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pode sentar. O senhor traz o manual da senhora. Nós celebramos a festa da Imaculada Conceição e essa festa ela cede, o domingo cede para ela. Não, por isso, os senhores viram que nós comemoramos a segunda oração do segundo domingo do Advento e o último evangelho foi do domingo que não foi celebrado. Por isso essa diferença. Ontem passou mesmo com Santo Ambrósio. Então nós celebramos essas festas. É muito, muito interessante que Nosso Senhor, a Santa Igreja, inspirada por Nosso Senhor, tenha colocado certos santos ou certos acontecimentos perto do Natal. Hoje, por exemplo, no último evangelho, que foi do segundo domingo, dizia de São João Batista, né? E Nosso Senhor disse, não, que fostes a ver no deserto? Um profeta? Não, mais que um profeta. É aquele, eis que envio o meu anjo que preparará o caminho. Por isso São João Batista nos ícones bizantinos, ele é representado com asas, porque angelus quer dizer enviado. Então ele é enviado porque ele é profeta, e aí também se confunde ou se usa a imagem de um anjo com asas para mostrar que ele é o profeta enviado para preparar o caminho de Nosso Senhor. E justo a festa da Imaculada Conceição, tão perto do Natal, e é verdade que se nós daqui a 9 meses é 8 de setembro, o dia que ela nasce, né? Então hoje vem a ser o primeiro instante em que o óvulo de Santa Ana recebeu a parte de São Joaquim, não a parte masculina, e naquele primeiro instante do encontro e da concepção, Maria Santíssima, menina microscópica, minúscula, foi naquele primeiro instante preservada do pecado original. Esta é a festa, não Imaculada na sua conceição. E por que isso? Porque Nossa Senhora é Mãe de Deus. Todas as prerrogativas de Maria Santíssima é por causa da sua maternidade divina. E justamente a Imaculada Conceição é necessária para ser Mãe de Deus, porque o pecado nos faz escravos do demônio. Diz se não me equivoco, São João na sua epístola, uma das suas epístolas. Então ele diz assim, quem peca é escravo do demônio. Então, como que pode ser que a Mãe de Deus tenha sido escrava do demônio? Seria absurdo. Mas assim, de um absurdo ao pior dos absurdos, porque ela vai ser mãe do Filho de Deus. E mãe no sentido literal, estrito, não, porque ela vai dar a humanidade, o sangue, o corpo, toda a humanidade de Nosso Senhor, ele recebe de sua Mãe Santíssima, nós recebemos de nossas mães, hein? E Nosso Senhor vai receber tudo de sua mãe, porque ele não tem pai segundo o tempo, né? É somente a sua Mãe Santíssima que lhe dará essa humanidade. E se esta humanidade tivesse sido escrava do pecado, seria realmente absurdo, profanaria a sacralidade de Deus. Por isso Nosso Senhor faz com que a sua mãe seja imaculada na sua conceição. Então, desde o primeiro instante, isso é impressionante, porque é aquele primeiro momento em que o elemento de São Joaquim entra no óvulo de Santa Ana, porque é uma concepção natural, hein? Nossa Senhora é uma pessoa humana, com todas as suas prerrogativas singulares, imaculada, assunta, maternidade divina e tudo que nós sabemos, todos esses dogmas marianos, não tira a humanidade dela. Ela é um ser humano. Então ela foi concebida como todos nós, os meios naturais da concepção. E aí, naquele primeiro instante, há uma intervenção de Deus, Nosso Senhor, diretamente de Deus, porque o pecado original é transmitido pela concepção. E explica muito bem Santo Tomás de Aquino, explicando que é o homem que transmite, o pai. Por isso, no Antigo Testamento, a circuncisão era feita, e era feita justamente no órgão progenitor. Por quê? Porque ali era o veículo da transmissão do pecado. Não? Então veio a circuncisão. São Joaquim
conhece a sua esposa e este ato fecundo gera Maria Santíssima. E naquele instante desse acontecimento natural do encontro da parte masculina com a parte feminina, Nossa Senhora é preservada da mancha, e essa preservação da mancha dá a Nossa Senhora uma graça abismal, Menina Maria, e uso de razão. É uma das coisas impressionantes. Então, desde microscópica, desses primeiros minutos da concepção, que é um ser humano, é uma pessoa já, Nossa Senhora é santificada, preservada do pecado original e tem um aumento de graça abismal. Tanto que desse primeiro abismo, ela vai ir de abismo a abismo, de virtude em virtude, e só vai crescendo até chegar à sua dormição e Assunção, onde se termina o crescimento de graça. Mas é impressionante ver que essas graças de Nosso Senhor já dá uso de razão e Nossa Senhora está no útero da sua Mãe Santíssima, louvando a Deus, já se preparando para cantar um Magnífica. Mas o que nos serve esta festa? Essa é a parte teológica que nós devemos crer para nos salvar, é um dogma de fé definido, do qual nós não podemos tocar, discutir, debater nada. Temos que crer na sua Imaculada Conceição. Mas o que essa festa exige de nós? Neste dia, nesse primeiro instante da vida de Maria Santíssima, ela esmagou a cabeça da serpente. Porque Eva sucumbiu com as falácias do demônio, não? E mal tinha sido criada, hein? E em graça santificante também, não tinha nenhum pecado. Eva estava no estado de imaculada na sua criação, né? Mas só que Adão também, porque não foram criados com pecado. Mas aqueles primeiros sucumbiram pouco depois, não sabemos o tempo. Não é instantaneamente criados e caem. Teve um tempo entre a criação e a queda. Mas Maria Santíssima, entre sua criação, foi criada por Deus, como todos nós somos criados, nossa alma é criada no instante da concepção. Deus cria a alma de sua mãe, infunde ali naquele elemento que é a parte material, não, do pai e da mãe, Deus infunde a alma, é um concepto, está concebido. E Maria Santíssima, no primeiro instante da sua conceição, esmaga a cabeça da serpente, porque ela não vai receber a herança maldita dos filhos de Eva. E por isso, Santa Isabel vai dizer, né, bendito é o fruto do teu ventre, donde a honra de ver até mim a mãe do meu Senhor. Porque realmente aquela Imaculada é aquela planta plantada por Deus cujo fruto é Deus. Temos consideração depois que Nosso Senhor dirá, pelos frutos conhecereis, se pelos frutos conhecemos a árvore, se o fruto é a redenção, o Redentor, não? Então essa árvore realmente tem que ser santa e imaculada. Então o que nos serve essa festa? Esta festa também nos impele a esmagar a cabeça da serpente. E aí, por isso eu falo do pecado, ressalto isso, porque o pecado nos faz escravos. Escravos do demônio, escravos dos atos pecaminosos e escravos de nós mesmos, que é a pior coisa. O demônio Nosso Senhor já venceu, os pecados nós também temos vitória sobre eles, mas eles não serão vencidos definitivamente enquanto nós não vencermos a nós mesmos. E Nossa Senhora nos ensina, hein? Porque mesmo Imaculada na sua conceição, quando vier a Anunciação, ela vai dizer assim, eis a escrava. É impressionante, não? Toda de Deus, sem pecado, humilde e diante de Deus escrava. Essa é a verdade, porque ela é realmente escrava de Deus, porque ela não foi escrava do pecado. Então, esta festa nos exige de nós esta escravidão a Deus Nosso Senhor e romper com os vínculos, com os grilhões, com as correntes que nos algemam o pecado. Então, por isso, o Advento é tempo de fazer um bom propósito e nesta festa a graça de pedir a Maria Santíssima o cumprimento dos bons propósitos, que vem a ser também imitá-la esmagando a cabeça da serpente. Infelizmente, a serpente já fez ninho na nossa alma, já procriou um monte de serpentes venenosíssimas na nossa alma, assim que nós temos que pedir, já que já comungamos, assistimos a Santa Missa, pedir que Nossa Senhora visite e pise, não todos esses ninhos de pestíferas serpentes que estão envenenando nossa alma. Por isso um santo propósito para vencer o pecado e assim na próxima festa da Imaculada Conceição entregar a Nossa Senhora
uma serpente esmagada pelos pés dela, mas vencida, destruída, que é o pecado vencido, graças à sua Imaculada Conceição. Então, para imitar Maria Santíssima, ela fez isso uma vez por todas, de tal modo que ela foi blindada contra o pecado. Mas ela pisou, ela quis isso, hein? É uma graça de Deus imensa, mas Nossa Senhora quis ser Mãe de Deus, quis ser Imaculada na sua Conceição, quis tudo que Deus quis para com ela. E ela foi fiel a Deus Nosso Senhor todos os momentos. E nós somos filhos de Maria. É muito triste, somos filhos de Maria Santíssima, e é muito triste ver que nós vivemos como os filhos da serpente. Esse é o grande problema do modernismo, porque hoje também se comemora, para quem comemora a triste festa do fim do Vaticano II. Acabou no 8 de dezembro, não? O dia que Nossa Senhora esmaga a cabeça da serpente e o dia que a serpente foi entronizada dentro dos meios eclesiásticos. Essas coincidências são realmente assustadoras. Mas, então, uma igreja conciliar, um Vaticano II, é o que? O culto do homem, que se crer divino, e não do homem Deus, que se fez homem para nos levar até Deus e nos divinizar pela graça santificante. Mas esse contexto em que nós vemos 50 anos conciliares é justamente a vitória da serpente. E é interessante porque outrora, quando esse dogma foi definido, era o fim do espírito revolucionário, em que o homem, depois da Revolução Francesa, acreditou que era Deus, hein? Era adorada a Deus a razão. E aí Deus, por um desígnio espetacular, providencial pelo Santo Padre Pio IX, vai mostrar que quem é perfeita, cuja natureza realmente está conforme com o plano de Deus, Maria Santíssima. Quem é realmente imaculado, o único ser humano, tirando a humanidade de Nosso Senhor, sem pecado, é ela. Ou seja, é singular, não terá outro. É único, não será dada nenhum mais. E quando que o homem se cria tal, se acreditou ser imaculado na sua conceição, então Deus exalta a sua mãe com essa definição desse dogma e esmaga a cabeça da serpente idolátrica, que o demônio está incensando o homem desde o pecado de Adão, hein? Sereis como deuses, foi essa tentação. Como o fruto, Deus não sabe o que diz, porque vocês serão iguais a ele, e eles comeram. E este fruto maldito é o fruto de uma revolução francesa. Adão vomitou e os revolucionários comeram de novo. Desculpe os termos. E dos revolucionários aos conciliares, que são revolucionários. E dos revolucionários e conciliares aos católicos frívolos, tíbios e negligentes com este nome que somos da descendência de Maria Santíssima. Então, para a senhorita que recebeu hoje a fita azul, isso tem uma importância capital, porque celestial não só na cor da sua fita, mas também devemos nos cingir do céu, porque senão a gente fica cingido da terra, terrenos, e aonde a terra é o habitat natural da serpente, onde ela rasteja e fica ali comendo pó da maldição primeira. Então, se nós somos de Maria Santíssima, nós devemos ser do céu e celestiais, porque a serpente maldita não é aérea, é terrenal. Então, de volta a vencer o pecado. Então, peçamos, Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, que nos conceda, nesta festa, a onipotência de graça dos seus sagrados e imaculados pés, para que também possamos esmagar a serpente maldita que inferniza a nossa alma com os nossos pecados pessoais, que escraviza a sociedade com todas essas revoluções que nós assistimos, e somos também filhos, infelizmente, dessas revoluções malditas, e também de purgar e tirar todo esse veneno maldito e pestífero que está realmente envenenando a doutrina, envenenou o catecismo, envenenou os sacramentos, até o rosário o demônio mordeu e envenenou com novidades, e a via sacra e todas essas novidades de uma igreja nova, com novas coisas, que é segundo o homem que se crer que querer não ser pecador e que acaba rebaixando Deus à sua altura, ou seja, ao nível da terra. Por isso é uma igreja, é uma concepção diabólica das coisas de Deus. Então, que Nossa Senhora nos conceda esta sanidade, não? Essa sanidade dos seus filhos, viver segundo nossa mãe, filhos de tal mãe, e a senhorita que recebe hoje por essa associação essa graça,
deve nos lembrar mais do que todos, o digno servo que os fala também pelo sacerdócio, mas a senhorita pela veste branca, pela sua fita azul e pela regularidade das suas devoções, fará com que a sua alma seja dócil a tão boa mãe e encantará de novo o mundo para que volte a Maria Santíssima. Então peçamos a ela esta graça de esmagar essa cabeça dessa serpente infernal que já foi vencida, mas Nossa Senhora quer também que os seus filhos participem deste combate para ter parte na vitória que nos foi preparada se nós somos fiéis à fidelidade a esta Mãe Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fico de joelho, eu dou uma benção para vocês. Benedictio Dei omnipotentes, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen.